O eletromagnetismo, como a própria palavra já sugere para a gente, ela é como se fosse uma junção, né, uma união de aquilo que é magnético com eletricidade. Então, tendo essa união de um magnetismo com eletricidade, a gente tem esse termo de eletromagnetismo. E no decorrer dessa apresentação, a gente vai aqui discorrer sobre alguns tópicos, alguns conceitos relacionados ao eletromagnetismo e dando conceito também a algumas equações que são bastante pertinentes para que a gente entenda melhor esses conceitos. Então, o primeiro conceito que a gente vai ver aqui, logo de cara, é o indutor. Então, vamos ver o que é um indutor. O indutor, ele funciona da seguinte maneira. Ele pega aqui uma energia armazenada, né? E essa energia armazenada, ela é armazenada na forma de um campo magnético, que é proveniente de uma passagem de corrente elétrica. Então, tendo aí a passagem de uma corrente, essa corrente ela é armazenada na forma de um campo magnético. A gente vai entender isso aqui agora. Então, aqui nós temos um funcionamento de um indutor, né? Aqui nós temos o que nós chamamos de solenoide, que é isso aqui. Isso aqui é um solenoide. Esse solenoide ele é composto de várias espiras, né? Quando a gente fala em espira, a gente se refere a isso. Ó. Quando ele dá uma volta, uma espira. 2 voltas, 2 espiras. 3 voltas, 3 espiras e assim por diante. Então, tendo aqui esse número variado de espiras, nós chamamos isso de solenoide. Então, tendo aqui esse solenoide, as suas extremidades ligadas através de um fio condutor a essa bateria, quando há passagem de corrente, conforme é indicado aqui por esse izinho e essa setinha vermelha, forma-se aí um campo magnético. Esse campo magnético, a grosso modo dizendo, relativamente ao indutor, ele armazena de certa forma a energia que está passando pelo solenoide. Então, quando a corrente ela passa por aqui, esse campo magnético é uma forma de armazenar essa energia, né? A capacidade de armazenar essa energia. E a gente aqui observa os tipos de indutores que existem na prática. Esse aqui são só alguns modelos. A gente tem aqui o modelo ilustrado para a gente entender aqui no exemplo, mas esses são os que compõem a realidade, né? Aqui tem um exemplo do seu funcionamento na prática, em um circuito elétrico, em uma placa, em um Arduino aí. E aí, no indutor, trabalhando com os indutores, a gente tem outro termo chamado de indutância. O que seria a indutância? Então, a indutância ela é a capacidade que o indutor possui de produzir um campo elétrico magnético através da variação da corrente elétrica. Muito bem. Então, a indutância ela é a capacidade, né, que o indutor tem de produzir o campo elétrico através da variação dessa corrente. Então, a gente tem um diferencial de potencial elétrico, que é o que proporciona a uma passagem de corrente elétrica. Só existe uma corrente elétrica se houver um diferencial de potencial elétrico entre polos. Aqui a gente tem a diferença, né, entre esse polo e esse polo aqui. A gente tem uma ligação por um fio condutor nessa extremidade e nessa extremidade aqui. E tendo isso, formamos aí a indutância, que é essa capacidade. Aqui nós temos o que representa essa indutância, esse L aqui, onde esse N é o número de espiras, né, o número de voltas que se dá, a gente já viu anteriormente. Esse Φ-Bzinho é o fluxo magnético. E esse Izinho aí é a corrente elétrica, é a corrente que passa aqui, ó, por essa diferença de potencial elétrico, é o que a gente tem por corrente elétrica. E aí, dando continuidade, a gente tem outro termo relevante, que é a autoindutância. A autoindutância, ela se dá graças à variação no sentido do fluxo de elétrons em relação à força eletromotriz. Isso nós vamos entender aqui agora com algumas figuras.
Aqui nós temos, por exemplo, uma corrente I, conforme é indicada pela seta aqui, nesse sentido. Então, seguindo aqui esse circuito, como assim a gente pode chamar, a gente tem uma corrente nesse sentido aqui, e aqui nós temos um solenoide, né? Quando a corrente ela passa aqui e ela sofre uma variação, nesse caso aqui ele diz que ela aumenta, olha o que acontece. A gente tem uma força eletromotriz que se forma contrária ao fluxo da corrente. Isso aqui é o que a gente chama de autoindutância. Então, essa força eletromotriz ela vai de sentido contrário à corrente, à passagem de corrente. Da mesma forma, nesse outro exemplo aqui, quando eu tenho uma corrente nesse sentido aqui, olha o que vai acontecer. A força eletromotriz ela vai no sentido contrário quando ela está diminuindo. Aqui ela está aumentando e aí ele vai de sentido contrário. Quando ela está diminuindo, ele vai no sentido contrário também. Dessa forma como está sendo explicada, elucidada aqui por essa figura. Funciona exatamente assim. A força eletromotriz, quando a gente se fala de autoindutância, ela vai sempre no sentido contrário ao fluxo de elétrons, ou seja, vai sempre de sentido contrário à corrente, né, à passagem de elétrons pelo circuito. E aí, observando a lei de Faraday, a gente tem que a força eletromotriz ela é dada por essa equação aqui. A indutância, né, que multiplica a derivada da nossa corrente, o Izinho, em função de um tempo. Então, a derivada da nossa corrente em função do tempo significa dizer o quê? Significa dizer que a nossa corrente ela varia em função de um tempo e a nossa força eletromotriz ela é dada dessa maneira aqui, né? Esse sinal aqui, se por exemplo a gente quiser encontrar somente o valor absoluto de uma força eletromotriz em um determinado circuito com os dados, a gente até chega a descartar. Isso aqui é só para a gente saber mesmo o sentido da força eletromotriz. E aí, dando continuidade, a gente tem outro tópico muito importante, que é a chamada indutância mútua. Aqui nós temos essas figuras para a gente entender melhor. Aí a gente faz uma análise dessa figura aqui e olha o que a gente percebe. Aqui embaixo ele já nos dá uma informação de que a bobina 1 ela induz uma corrente elétrica na bobina 2. Essa aqui é a nossa bobina 2, tá? Essa aqui, ó. Essa aqui é a nossa bobina 2 e essa aqui é a nossa bobina número 1. Muito bem. Nesse caso aqui, eu tenho uma corrente elétrica passando somente na bobina 1. Eu tenho uma passagem de corrente nessa bobina 1. Pelo indutor que a gente viu anteriormente, quando eu tenho uma passagem de corrente elétrica num solenoide, eu tenho também aí um aparecimento de um campo magnético. Só que as linhas desse campo magnético, se a gente puder observar aqui, elas vão de encontro à bobina de número 2, que está bem próximo à bobina de número 1. Quando isso acontece, ela induz uma corrente elétrica nessa bobina aqui. Por quê? Porque existe uma relação entre corrente, né, passagem de corrente no solenoide e um campo magnético. Se existe aqui, se um campo magnético, se as linhas do campo magnético da bobina de número 1 passam aqui, vão de encontro à bobina de número 2, logo a gente pode afirmar que também há uma passagem de corrente elétrica na bobina de número 2. Nessa figura aqui ao lado, é o mesmo exemplo, só que ao contrário, né? Nesse caso, a passagem de corrente tá acontecendo aqui na bobina de número 2 e as suas linhas de campo magnético elas vão de encontro à bobina de número 1. É o mesmo princípio comentado aqui nesse primeiro exemplo. E aí, obedecendo a lei de Faraday, a gente tem que a indutância mútua, que é esse Mzinho aqui, ó, é estabelecido por essa relação. Essa relação aqui é bem interessante, porque aqui a gente tem o fluxo magnético,
né? Corrente, os números de espiras. E aí a gente pode pensar o seguinte: será que se eu aumentar a corrente aqui, se eu variar essa corrente, a minha indutância mútua ela vai diminuir? Porque aqui está no denominador, mas a gente chega à conclusão que não. Porque se eu vario aqui a corrente elétrica, eu vario também o quê? O fluxo magnético. Corrente elétrica está sempre associado a campo magnético. E aí a gente tem uma relação aqui de proporcionalidade, né? Se eu aumento aqui na nossa bobina de número 1, eu aumento também na nossa bobina de número 2 e vice-versa. Aqui há uma relação de proporcionalidade. E vale ressaltar também que, como já foi comentado aqui, a relação entre corrente e campo magnético, a indutância mútua ela vai depender somente da geometria dos solenoides, dessas bobinas aqui. Só vai depender do aspecto geométrico desses caras. E aí, fazendo uma assimilação ao final desse conteúdo de eletromagnetismo e desses temas, desses tópicos, a gente pode pensar numa assimilação, né? E que a gente poderia assimilar ao nosso mundo real, ao nosso dia a dia, esses conceitos de eletromagnetismo. O primeiro conceito que vem à minha cabeça é, por exemplo, o motor elétrico. O motor elétrico, no seu funcionamento, ele usa todos os princípios do eletromagnetismo. Então, o motor elétrico ele só funciona graças aos estudos do eletromagnetismo. Isso aqui, ó, essas barrinhas aqui, são ímãs, eletroímãs, mais especificamente dizendo, que fazem girar, né, através de um fluxo elétrico aqui, de uma corrente elétrica por esses caras, cria-se um campo magnético e aí faz esse cara girar. Se a gente fizer uma pesquisa, pudesse fazer uma pesquisa rápida no Google e pesquisar por motores elétricos, a gente veria aqui vários tipos, né, vários modelos. Inclusive esse aqui mostra como que é a sua parte de dentro. Os ímãs aqui, né, o motor, a parte central do motor, e que tudo isso aqui funciona com os princípios do eletromagnetismo. Aqui estão as minhas referências bibliográficas que foram